Normalmente, quando a gente está falando de QA, tem muita gente que lembra de QA e fala de tester, certo? Então muita gente acaba falando de tester, justamente porque o trabalho do QA, principalmente no começo dos processos de desenvolvimento de software, eles eram mais cascatas. E no final das contas, a qualidade, né, a parte de testes ficava ali no final do processo. Então, por exemplo, tá, o que eu quero dizer sobre isso? Um modelo mais cascata, para quem não entende o que eu quero dizer, é um processo normalmente mais antigo, né? Um processo aí que talvez ainda tenha em algumas empresas que são mais antigas. Por exemplo, sei lá, eu lembro que quando eu estava trabalhando na Mercedes, nós tínhamos um processo cascata. O que significa? A gente tinha que idealizar o sistema, criar toda a descrição desse sistema bonitinha, e isso ia ser um projeto de 6 meses a 1 ano, sabe? Esse era o projeto. A gente ia pegar aquele escopo daquele projeto do que precisava ser desenvolvido, e aí depois disso, o que aconteceu? Você vai mandar para o desenvolvimento, poder desenvolver. Ele vai desenvolver durante o tempo que for necessário. Então, por exemplo, sei lá, ele pegou todo aquele projeto, ele vai desenvolver aquele projeto por 6 meses. E aquele projeto ele vai ser testado no final. E aí no final a gente vai ter o teste do software. Que inclusive era uma coisa que eu fazia lá na Mercedes também. Só que imagina você trabalhar num projeto que ele tem 1 ano de desenvolvimento. Meu, 1 ano de desenvolvimento pra pessoa entregar. Eu lembro, galera, era literalmente eram uns documentos que a gente chamava de SRS, se eu não me engano, SRC, que eram uns documentos gigantescos de descrições e falando como queriam o desenvolvimento daquele sistema, como que eles queriam o desenvolvimento do projeto. E por causa disso, o desenvolvimento, o software, no final das contas, ele ficava gigante, a entrega ficava realmente depois de 1 ano. E aí você imagina que você fez um escopo de um projeto e vocês errarem alguma coisa, ou o mercado mudou, não é mais daquele jeito que é utilizado. Você tem que ficar adicionando atualizações, isso é horrível. Então, justamente por isso que hoje, muitas vezes, a gente usa um processo chamado processo ágil, né? Que deve ter muitas pessoas aqui que já ouviram falar sobre isso, tá certo? E, na verdade, um QA, ele consegue trabalhar muito melhor nesse caso do processo ágil, justamente porque ele consegue trazer em mais momentos, né, em mais pontos do desenvolvimento do software, a parte de qualidade, tá certo? Para um QA trazer qualidade para um sistema, ele tem que justamente pensar nos fundamentos dele. Quais são os fundamentos de um QA? Teste de software. Exatamente. Você saber testar o software, saber estratégias de teste de software e saber também como que você emprega isso dentro de uma empresa ou como você emprega isso dentro de um desenvolvimento de software é muito importante. Muito, muito importante mesmo, tá certo? Então, isso é literalmente o pilar principal de QA. Porque entender sobre teste de software faz com que você seja um QA melhor, tá certo? Segundo ponto, tá? Eu vou tentar parar de dar joinha aqui pro pessoal do Instagram parar de me ver dando thumbs up. Segundo ponto, você precisa entender sobre processo ágil. Manny, eu preciso ser um agilista, eu preciso ser um Scrum Master? Não, mas você precisa ter conhecimento de Scrum, né, ou melhor, de Agile no geral, para que você possa trabalhar na empresa e saber como que você vai empregar o teste de software dentro de um processo ágil. E eu tô falando isso, tá, gente? Mas eu tô falando processo ágil, mas em qualquer tipo de processo, você como QA tem que tentar entender como adicionar testes de software ou qualidade de software dentro do processo, mesmo que ele não seja ágil. Porém, no processo ágil, é um processo que a gente está utilizando mais hoje em dia, tá certo? Então, você vai encontrar numa empresa, é muito improvável que eles não trabalhem com ágil, que eles não trabalhem com Scrum, com Kanban, com XP, tanto faz. Provavelmente eles vão trabalhar com algum desses tipos, e é algo que é legal você aprender também, justamente porque para você conseguir trazer o teste de software de um jeito que faça sentido para a empresa, você tem que entender o processo dela, certo? E o processo de ágil, gente, todo mundo aqui já deve estar careca de saber. Todo mundo aqui sabe que é um processo super simples, que a gente trabalha com rituais, que nós trabalhamos também com as sprints, e dentro dessas sprints a gente tem reuniões diárias, né, que são as dailies. E galera, a verdade mesmo é, se o QA puder estar em todos os momentos do desenvolvimento daquele software, ou do SDLC, que hoje está sendo muito falado em requisitos de vagas, né? Você vai ver muitas vagas falando que o QA ele tem que entender de um SDLC de um time. E o que é SDLC? É Software Development Life Cycle. Ou seja, entender
o ciclo de vida de desenvolvimento de software. E o que é esse ciclo de vida? É justamente como que um software vai ser desenvolvido utilizando o processo ágil, né? Da onde vai vir as demandas, quem que vai trazer as demandas, quem que é o stakeholder. O time de produto ele vai pegar isso e ele vai definir o que é prioridade. Depois disso, ainda é a parte de produto, né? Vai ser feito um design, isso vai ser entregue para o time de desenvolvimento, onde eles vão fazer refinamentos, onde eles vão fazer planejamentos, para garantir que isso vai ser entregue. E você, como QA, apesar de que você não precisa ser um agilista, um Scrum Master, você precisa entender muito, muito bem como que você vai trazer qualidade, né, para esses momentos. E na verdade, gente, a parte mais importante que um QA ele tem dentro da área de qualidade, né, ou melhor, tem dentro do desenvolvimento do software, é justamente estar presente para trazer uma visão de qualidade para o time. E o que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, você está em reuniões, você como QA já deve ter testado tantas vezes aquele sistema que você já sabe mais do sistema do que até mesmo os próprios desenvolvedores, ou até mesmo o próprio PO, o PM, né, que é o Product Owner ou Product Manager, que é o pessoal que deveria ter ajudado a idealizar o sistema. Você, como QA, você entende profundamente de como o sistema está funcionando naquele momento. Então, a sua visão dentro dessas reuniões que são feitas de refinamento, de planejamento, são super importantes para garantir que o pessoal não está esquecendo de nada, às vezes de algum tipo de integração com outro sistema, ou até mesmo com algum sistema terceiro. Gente, eu lembro de entrar em refinamentos, né? Que é essa reunião que a gente refina aí o que vai ser desenvolvido, de eu ficar maluco, assim, como posso falar? De eu ficar maluco, de eu trazer, o pessoal falar assim, não, a gente consegue terminar isso daqui rápido. Eu falei, não, galera, presta atenção, quando vocês alterarem isso daqui, pode até ser que o desenvolvimento dessa feature seja fácil, mas ela vai alterar a integração com outra feature. E isso vai ser muito complexo de testar. Então isso é uma coisa que vai tomar tempo. Então é muito legal essa visão que um QA traz. E isso ajuda demais na qualidade do produto. Tá certo? Então, é por isso que um QA tem que entender tão bem de teste de software e também entender tão bem assim de processos, né? E no caso, processo ágil, tá bom? Não só isso. Um QA, ele já dominou lá os testes de software, ele sabe como criar casos de teste, ele sabe como trazer qualidade para dentro de um produto, ele entende como funciona o processo de desenvolvimento do sistema, ele entende profundamente como que ele vai conseguir trazer aí a melhor cultura possível para o time poder sempre trazer melhorias aí para o desenvolvimento daquele processo, desenvolvimento daquele produto. Mas um QA também precisa saber codar, galera. Manny, quanto que um QA precisa saber codar? Não muito. Eu tô falando não muito, não por sacanagem. Eu tô falando principalmente para quem tá querendo entrar na área, para quem quer se tornar júnior. Por que eu falo não muito, tá, gente? Hoje, você como QA, principalmente inicialmente, você vai trabalhar com automação de testes, tá certo? Inclusive, isso é um tema que eu vou trazer até em outra live, que tem um pessoal aí que chega para mim falando assim, não, porque o QA tá morrendo, a automação está roubando todos os empregos. Aí eu fico pensando assim, tá, mas quem faz automação de teste é o QA. Então, assim, deixar claro aí que às vezes as pessoas falam umas coisas que eu fico doido, eu fico tentando entender de onde veio isso, mas bem. De qualquer forma, galera, você vai precisar aprender programar para poder trabalhar com essas ferramentas de automação de teste. E a ferramenta de automação de teste eu já vou te falando. Eu tenho mentorado meu, eu sempre falo isso, né? Que aprendeu a automação de testes com Cypress antes de aprender a programar. Eu tô recomendando isso? Não. Presta atenção, não tô recomendando que você faça isso necessariamente. O caso ali funcionou, pode ser que para você não seja tão bom, né? Porém, galera, qual que é o ponto? É para provar para vocês o quão simples trabalhar com automação de testes, principalmente atualmente. Antigamente era algo mais chato, era algo que você tinha que tomar muito mais conta, sabe? Era bem trabalhoso, mas hoje em dia não. A gente tem ferramentas incríveis, inclusive Selenium, que é uma das ferramentas mais antigas, ela é hoje ainda uma das ferramentas mais usadas, e ela é muito boa. A gente tem Playwright, que tá vindo com tudo, e é uma ferramenta incrível. A gente tem Cypress, que é uma ferramenta absurda, e é hiper simples de aprender. E, gente, depois que você aprende automação, você consegue aprender qualquer coisa. Agora, isso me lembra trazer o último tópico que um QA ele vai trabalhar. Ele também vai trabalhar com testes de API. De novo, testes de API também está dentro de teste de software, né, tanto quanto a automação de testes. Porém, os testes de API, eu gosto de trazer eles separados, justamente porque é uma coisa que pedem muito no mercado.
E você entender como uma API funciona, como testar uma API, é uma coisa tão simples. Você fala assim, gente, às vezes você olha lá, você vê aqueles códigos da API, né, que ela te retorna, aqueles textos, você fica confuso, mas depois que você aprende como que funciona uma API, cara, faz toda a diferença no seu dia a dia. Inclusive como que você hoje no mercado chegar sem saber teste de API é algo que já vai te colocar ele num cantinho, né? Vai ser uma pessoa que vai falar assim, pô, o cara não sabe teste de API. Então às vezes você sabe até automatizar com Cypress, mas se você não souber teste de API, às vezes você nem passou. Por quê? É importante que você entenda como a API funciona. Você vai trabalhar com API boa parte do tempo. Isso é uma das coisas que o mercado mais desenvolve, né? Então, você entender como faz um teste de API, seja utilizando Postman, ou até mesmo utilizando Cypress, caso você não saiba, dá para fazer testes de API com Cypress. Mas assim, você não tem como fugir, por exemplo, de testes manuais na API, utilizando Postman ou Insomnia, né? Ou qualquer uma dessas ferramentas que consiga fazer requests HTTP de um jeito mais confortável. Dá para fazer com curl também, os preciosistas aí, mas o Postman, na minha opinião, é a melhor ferramenta que já teve até hoje para fazer testes automatizados e testes manuais em API. Tá certo? E galera, é justamente, tá? Ó, e quem aqui tá que é da mentoria, ou até mesmo os viewers mais antigos, vão ver que eu bato sempre nessas mesmas teclas. Porque é isso que um QA faz, é assim que um QA traz qualidade para dentro de um time, tá certo? Então, eu bato nessa tecla não é à toa, não é porque eu quero ser o chatão, né? Eu quero ficar falando só sobre a mesma coisa. Não, é porque é isso que vai fazer a diferença. O resto, né, que a gente tem que aprender também, eu tenho que aprender ferramenta de monitoramento, eu tenho que aprender, por exemplo, como que desenvolve uma API, como que eu faço, por exemplo, um front-end legalzinho, como que eu trabalho com CSS HTML. Por quê? Porque isso vai enriquecer. Com certeza, isso vai transformar você, vai fazer você ser muito mais preparado para qualquer vaga. Só que aí que tá o problema. Não é isso que vai te achar um emprego no final das contas. E esses outros pontos que talvez às vezes você tá correndo atrás dele agora, são os pontos que, são os pontos que você não vai precisar deles agora. Não vai ser eles que vão ganhar não vai ser eles que vai fazer você passar na entrevista, entendeu? Não vai. Então, sempre leve isso em consideração.